quando diz, olha, sela, marca, umbrais e portas da sua casa com sangue do cordeiro que vocês vão comer, prontos para partir. Mas o sangue marca a porta das casas. E naquela noite o anjo da morte passou. E o que tinha sido dito pelo Senhor, que todo primogênito seria morto. E a misericórdia. Mas a casa aí em que tivesse a marca do cordeiro, ali o anjo da morte não poderia entrar. Quando nós praticamos a palavra, quando nós vivemos verdadeiramente a palavra, este sangue está nos umbrais das portas e janelas da nossa casa. É a mesma coisa, continua sendo o mesmo, Deus continua sendo o mesmo, porque Ele está ali. Ele está nessa casa. E o inimigo sabe que ali ele não pode entrar. Porque está selada, blindada. É o Senhor, o próprio Jesus que está lá. E Apocalipse fala que eis que estou à porta, se abrires, e bate, eis que estou à porta e bate. Se abrires, entrarei, cearei contigo e farei morada eterna. Ou seja, todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Estará lá. É a mesma coisa, continua sendo o mesmo. Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus de ontem, hoje, sempre será esse Deus. Olha como que o Novo Testamento se interliga com o Velho Testamento. A mesma coisa que aconteceu lá em Êxodo 12, também acontece nos dias de hoje, quando nós introduzimos o Senhor, estabelecemos um trono para Deus na nossa casa. O reinado dele sobre a nossa família. A nossa família tem que estar na presença do Senhor. Estabelecer também um culto doméstico. É o princípio básico para que você possa resgatar a sua família, para que você possa fazer com que toda a sua família ouça debaixo do seu teto a palavra de Deus. E o cabeça, o pai, o chefe de família, é que estabelece. Porque é o cabeça que dá a direção. É o cabeça que estabelece e coloca um trono para Deus, honrando a Deus, ensinando os seus filhos, demonstrando os seus filhos, porque a palavra de Deus diz, ensina o caminho que uma criança deve andar e ela, quando for velha, nunca mais esquecerá. Então, desde pequeno, a criança já tem que ser educada nos princípios bíblicos, nos padrões bíblicos que a palavra nos ensina. Porque quando for crescendo, já vai conhecendo a palavra, já vai conhecendo o que é temor ao Senhor, já vai tendo intimidade com o Senhor, já vai reconhecendo quem é o Senhor na nossa vida, quem é o Senhor desta casa. Não é o mundo, não é uma influência de um tio, de uma tia, que não serve a mesma, não serve o mesmo Deus, mas sim o Deus que o cabeça introduziu na casa. E desde pequeno, ele já vai crescendo e aprendendo, crescendo fisicamente e crescendo espiritualmente, na estatura espiritual, para chegar à estatura do varão perfeito. Amém? O que Deus quer falar, o que Deus quer fazer. Na nossa casa, são coisas maravilhosas. Primeiro é a proteção, que nos guarda, nos livra de todo mal, de todo laço, da armadilha, porque o inimigo o tempo todo ele quer nos derrubar. Ele quer nos matar, roubar e destruir. Mas Jesus aparece sempre
na nossa vida, na hora que nós clamamos, que chamamos por Ele, para nos socorrer. Por isso que o Salmo 121 diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. É quando nós colocamos o nosso joelho no chão e começamos a clamar, a olhar para Ele. Senhor, eis-me aqui, preciso da sua ajuda, preciso do teu socorro. Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, assim como aquele cego, Bartimeu, que ouviu Jesus ia passando. Ele não perdeu a oportunidade. Mesmo cego, ele reconheceu pelo que ele ouvi falar, porque a audição dele era aguçada. Geralmente o cego tem uma audição aguçada, os outros sentidos são mais aguçados. Ele ouvia os comentários sobre Jesus. E quando ele ouviu que Jesus estava passando por ali, ele falou, esse é o meu dia. Esse é o dia do meu milagre. Vou profetizar sobre a sua vida. O milagre já está acontecendo na sua casa. O milagre da transformação, da conversão, daqueles que ainda não dobraram os joelhos, daqueles que ainda não confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador, daqueles que ainda não têm o nome escrito no livro da vida. Eu profetizo agora, em nome de Jesus, a salvação desta casa, a salvação desta família, e todos aqueles que ainda não têm o nome escrito no livro da vida. A partir de hoje, vamos começar a enxergar o caminho, a ouvir a palavra, a receber Jesus como seu Senhor. Aposta essa palavra. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O inimigo já está derrotado. Diga glória a Deus. Com fé no Senhor Jesus, você pode aquietar-se quando surgirem as tempestades da vida. É a fé. A sua fé. A sua fé vai fazer a tempestade cessar. Quando aqueles discípulos estavam no barco, lá em Mateus 4, versículo 35 a 41, fala sobre a tempestade no mar da Galileia. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima dos barcos, de maneira que já se enchia de água. E eles estavam na popa, dormindo, e ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada. E despertaram, dizendo, Mestre, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança e disse-lhes. Aí eles falaram entre eles, pois que sois tão tímidos. Falaram para eles, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando você clama, vem uma tempestade na sua casa, um vento fortíssimo, parece que a sua casa vai cair. É hora de fazer o que esses discípulos aqui fizeram também. Mestre, mestre, não nos deixe perecer, mestre. Não vê que nós estamos quase indo a pique, mestre. Jesus, Ele tem poder para aquietar a tempestade na sua casa. Chama por Ele, clama por Ele, porque esse nome tem poder. Clama a mim, respondeste-ei coisas grandes e ocultas que não sabes.
Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Oh, glória a Deus. Com toda a sua fé, com toda a sua confiança, com toda a certeza que Jesus está ouvindo o seu clamor. E Ele vai responder o seu clamor, e Ele virá o seu socorro, Ele vai aquietar o vento, vai fazer com que as ondas que vêm para derrubar uma atrás da outra, uma notícia atrás da outra, um problema atrás do outro, pensando, querendo te derrubar. Mas quando você chama por Ele, as ondas, o mar se aquieta e o vento para. Amém? Glória a Deus. Ah, Jesus, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, Jesus, para fazer grandes obras. Amém? Jesus anda por cima do mar. Ele não afunda nunca. Quem afunda somos nós, quando estamos sem fé. Quem se desespera somos nós, quando nós estamos sem fé. Mas quando estamos com fé, nós vamos andar, até nós vamos andar sobre as águas. Foi assim com Pedro. No momento que ele saiu do barco, ele estava com fé, para encontrar com Jesus que vinha caminhando. Ele saiu do barco, botou o pé na água, começou a andar sobre a água, sobre o mar. Mas no meio da caminhada, a fé esfriou, a fé saiu dele, teve medo, não confiou e começou a afundar. Não confiou e começou a afundar. E logo Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem de novo adiante para uma banda enquanto despediam da multidão. E despedida da multidão, saiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, mais ou menos de 3 horas da manhã até o raiar do dia, até clarear. Dirigiu-se Jesus para eles e caminhando por cima do mar, e os discípulos, vendo o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem andar comigo, anda na minha direção, anda pelos caminhos que eu estou te mostrando, faz aquilo que eu te ordeno, faz aquilo que eu te ensino. A princípio, Pedro saiu debaixo da ordem da palavra. Vem! Mas começou a caminhar. E de repente começou a afundar. Muitos começam a caminhar com Jesus, mas, à medida que o tempo passa, se esfria, acha e pensa que não precisa mais ouvir a palavra, que não precisa mais ler a Bíblia, que não precisa mais orar, que não precisa mais ir aos cultos, que não precisa mais dizimar nem ofertar. Muitos acabam esquecendo os princípios da palavra. Relaxam, negligenciam os princípios que são fundamentais para você prosseguir caminhando sobre o mar, andando firme pelo caminho que Jesus nos ensina, e não vamos afundar em lugar nenhum. Respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Ainda falou bem claro, manda-me ter contigo, porque não quero ir nadando, não. Eu quero ir andando. Quero ir andando por cima do mar, das águas.
Mas sentindo um vento forte, ou seja, começou a bater os problemas nas casas, das famílias. Quando acontece isso, em vez de a família se reunir para orar e clamar, começa um a discutir com o outro. Começa a achar um acusando o outro. Começa a briga um com o outro. A discussão, a divisão, estremece o relacionamento, abala a estrutura, abala o alicerce, que se não estiver fortalecido, a casa cai. O casamento acaba. Os filhos ficam órfãos de pais vivos, porque cada um vai para um lado, cada um faz o que quer, não tem mais a quem obedecer, não deve mais obediência a ninguém. Começa a cair aquela casa, cair aquela família, aquele casamento. Porque não obedeceu os padrões, os princípios da palavra de Deus. Como é importante continuar estabelecendo todos os dias, mais uma vez, todos os dias estabelecendo os princípios bíblicos dentro da sua casa. Padrões bíblicos da palavra de Deus na sua casa, na sua família, com seus filhos. E o tempo todo, sempre tem uma situação que te remete à palavra, a um versículo, para dar exemplo àquilo que está acontecendo na sua casa. Então, na hora do vento forte, é a hora de, em vez de discutir, de reclamar, de acusar, de condenar um ou outro, é hora de se unir para que haja um fortalecimento, uma força maior de fé, de confiança, e pedindo a Deus misericórdia, confessando os pecados, retirando, anulando e cancelando, queimando o direito do inimigo que entrou por habilitação de uma palavra, julgamento, acusação, condenação. Porque nessa hora do vento forte que bate na família, no casamento, é a hora que o inimigo fica batendo palma. É a hora que ele fica rindo, batendo palma. É isso mesmo que eu quero. Briga, acusa um outro, julga um outro, condena um outro, diz que a culpa é dele, a culpa é dela. Ele fica só de fora batendo palma, rindo, e vendo que ele está vencendo ali naquela casa. Mas quem tem que vencer na sua casa é Jesus. Quando ele estabelece, quando você coloca no lugar de Jesus a palavra de Deus na sua casa, na sua família, o inimigo ele vai tentar. Ele nunca deixa de tentar, assim como ele tentou Jesus no deserto. Ele insistiu 3 vezes. Insistiu na tentação. Até o próprio Jesus ele tentou. Você acha que ele brinca de ser diabo? Não. Brinca de ser Satanás? Não. Ele vem para arrumar, matar e destruir. Até Jesus ele queria derrubar, queria puxar para o lado dele, assim como ele levou 1/3 dos anjos, mas a nossa casa está estabelecida sobre a rocha da palavra. Pode vir vento forte, pode vir tempestade, pode vir rios passando, mas a casa vai permanecer de pé, para a glória de Deus. Para a glória de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém? Bom, o homem precisa cada dia mais se aproximar de Deus. Porque o pecado afasta o homem de Deus. Tira o pecado. Você que já conhece a palavra, que ainda está pecando contra a palavra, contra o próprio Deus, é hora de falar assim, chega de pecado na minha vida. Chega de perder, chega de ser derrotado, chega de ser roubado. Eu quero conhecer o poder de Deus, eu quero ver a manifestação do poder de Deus, a glória de Deus na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na minha vida financeira, na minha vida espiritual. Eu quero ver. Então, meu irmão,
Primeira coisa, tirar o pecado. Porque o pecado afasta o homem de Deus. O pecado esfria a fé. O pecado corrói a fé. Faz um desânimo acontecer, esfriar. Não tem mais vontade de oculto, não tem mais vontade de ler a Bíblia. Mas a santidade, a comunhão com a palavra, a oração, a leitura da palavra, a fidelidade com Deus, a prática da palavra te aproxima de Deus. Aí você passa a ser um com Deus. Aí não tem espaço para o inimigo. Amém, igreja? Tu me posta essa palavra. Essa palavra vai edificar a sua vida. Vai te transformar. Vai fazer uma mudança extraordinária na sua vida. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, crendo, Senhor, que a Tua palavra já foi semeada no coração de cada um que ouviu essa palavra. Já foi estabelecida agora, assim, como um lugar especial. Lugar que é Teu, Senhor, nesse coração de que está ouvindo, para que aquilo que já está no coração também saia na boca, pela boca, como palavra profética, como um profeta de no seu lar, como um profeta na sua família, para viver o melhor de Deus aqui nesta terra dos viventes. Em nome de Jesus, opera, Senhor, perdoa os pecados daqueles que ainda estão pecando, mesmo conhecendo a Tua palavra. Senhor, tira o gosto do pecado, anula, Pai, tudo aquilo que vem do inimigo na vida de cada um, Pai, que vem roubar a santidade, que vem roubar a comunhão com Deus, vem afastar o homem ou a mulher de Deus. Em nome de Jesus, seja feita a Tua vontade, para a glória do Teu nome, para a glória do Teu reino. No nome santo e poderoso de Jesus, nós já te agradecemos, Senhor, pela libertação de todos os pecados, de todos os vícios, de tudo aquilo, Senhor, que estraga, Senhor, que destrói o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, para a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, que está nos nossos corações, e Jesus Cristo, nosso advogado, continue advogando as nossas causas, e que a doce consolação do Espírito Santo de Deus possa nos conduzir todos os dias a fazer somente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e todos digam amém. Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu casamento, os seus filhos, tudo para a glória de Deus. Amém. Eita.